O dia que eu dei o cacete na cara de uma menina porque ela falou que ia dar um cacete na minha cara, pois eu fui lá e dei nela. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu evito brigar. Porque eu me conheço e quando eu entro numa briga eu não saio mais. Daí, entrei numa escola nova. Eu sempre fui, tipo assim, pulando de escola em escola. Sempre. Gente, é por causa que antes eu morava com o meu pai. Aí eu fui morar com a minha mãe. Quando eu fui morar com a minha mãe, ela quis me mudar de escola. Aí eu não conhecia ninguém daquela escola porque também não era nova lá. Mas também não era o tipo de pessoa que também ficava nervosa com coisas novas, porque eu já tava acostumada a ficar mudando de escola toda vez. Aí chegou o primeiro dia de aula, fui pra escola e fiquei sozinha, me isolei, também não fiz questão de fazer amizade com ninguém veio falar comigo, então também não falei com ninguém. Só que tinha uma menina que não sei porquê, ela encocou comigo e ela ficou, tipo, ela sentava. Tipo, eu sentei na parede e ela sentou 2 cadeiras pra frente. Aí tinha a minha carteira que tava, tipo assim, eu tava sentada. Ai, não sei explicar. Mas enfim, era uma fileira assim que tinha na frente dessa fileira, era a mesa da professora. Aí eu sentava lá na última carteira, aí na minha frente da minha carteira ficava uma carteira vazia, e na frente dessa carteira vazia ela sentava. E na frente, e lá com ela ficava o grupinho dela, o pessoal dela. E eu fui pra escola, gente, fiz o que tinha que fazer na escola, copiar a lousa, fazer lição e essas coisas. Só que eu percebi que no intervalo, na hora da sala também, eles ficavam olhando pra trás pra mim, dando risada, focando, cochichando. Mas também não fiz questão de fazer nada, até porque eu tinha acabado de entrar na escola, não ia ficar brigando por causa de ninguém, não. Aí no segundo dia, eles vieram falar comigo. Tipo, do nada, assim. Vieram perguntar o meu nome, falar comigo, puxar assunto comigo. Aí eu falei com eles normal. Mas, como eu já tomei muito no meu toba com a amizade, eu também não, tipo assim, deu muita corda, não falei da minha vida, não falei nada meu pessoal pra eles. Mas ali, a vida deles tava um livro aberto pra todo mundo. Gente, sério, eu sou uma pessoa muito reservada, principalmente com a minha vida pessoal. Então, eu não saio falando da minha vida pessoal pra todo mundo, porque eu não sei da maldade de todo mundo. Mas eles vieram falar comigo e a gente, tipo assim, acabou ficando no intervalo junto. Enfim, aí passou, a gente ficou praticamente uma semana assim. E nesse grupinho deles era... Eu vou inventar nomes, tá? Pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, tinha 2 meninas, um viado e um menino. Enfim, essas 2 meninas eu vou chamar uma de, sei lá, Beatriz e a outra eu vou chamar de Luísa. O viado vai ser viado mesmo. E o outro lá, vou chamar, sei lá, de Daniel. Aí, gente, a Luísa e a Beatriz, elas eram muito grudadas as duas, sempre foram. E aí, depois, na segunda da outra semana, porque eu entrei na escola uma segunda, e aí na outra semana, na segunda também, eu tava na diretoria, por causa que eu fui lá levar uns documentos que tinha que ter levado e eu não levei. E aí, tinha 2 meninas lá. E eu não conhecia elas, não sabia o nome delas, não sabia nada delas. Só que elas chegaram pra conversar comigo e falaram assim, ó, amiga, cuidado com quem você tá andando, porque as aparências enganam. Aí eu falei assim, acho como assim, você tem alguma coisa pra me falar? Se tiver, já fala agora. Aí ela falou que ela não ia falar, porque ela também não queria B.O. pro lado dela. Eu falei assim, fica tranquila, amiga, você pode me falar que eu também não vou levar fofoca pra ninguém. Porque se eu estou andando com o tipo de pessoa que, sabe, não convém, que não é uma pessoa da hora, que fala uma coisa e faz outra, já me fala pra mim ficar atenta também, né? Pra mim parar de andar com esse tipo de pessoa. Porque eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada. Aí ela falou pra mim que a Beatriz e a Luísa já tinham brigado com, tipo assim, metade da escola. Falou isso pra mim. Aí eu falei, nossa, amiga, mas por quê? Ela falou assim, ai, por conta de coisas que elas falavam dos outros, inventavam mentira, fofoca, pra gerar briga e eles acabam, tipo assim, as pessoas descobriram e foram todo mundo pra cima delas. E o viado defendeu elas, né? E o Daniel ficou de fora. Aí, eu ouvi ela falando aquilo, eu falei, tá bom. Aí, gente, lembra do Daniel? Gente, o Daniel fazia bem o meu estilo, ele era tatuadinho assim, moreninho, e o olho dele era tipo mel, claro, não sei explicar, mas não era nem verde e nem azul, ele era bem claro. Aí eu comecei a trocar ideia com ele. E a
Beatriz ficou com ciúmes, eu percebi que ela ficou com ciúmes. Aí eu perguntei pra ela se ela já teve alguma coisa com ele e ela falou que não. Fui perguntar pra ele se ele já teve alguma coisa com ela e ele disse que não. Falei, tá bom. Quando eu penso que não, na aula de educação física, e eu estudava integral, tá, gente? Era das 7 até as 2 da tarde. Quando eu penso que não, na educação física, lembra daquelas duas meninas? Elas chegaram em mim falando que a Beatriz estava falando pro viado na porta do banheiro do feminino que ela ia catar eu. Eu ouvi aquilo e falei, você tem certeza que ela falou isso mesmo? Ela falou assim, ela falou, e eu ouvi com os meus 2 ouvidos e vi com os meus 2 olhos. Cheguei na Luísa e falei assim, ó, você sabe se a Beatriz tem alguma coisa contra mim? Se eu fiz alguma coisa pra ela? Aí ela falou que, assim, ai, que eu saiba, não, mas ela também tá estranha comigo. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a desconfiar daquelas duas meninas também. Mas eu falei, mano, não vou esquentar minha cabeça com isso, não. Se ela tiver alguma coisa pra resolver comigo, se ela vir me catar mesmo, pois ela venha, porque ela tem 2 mãos, 2 pernas e um neurônio pra funcionar, né? Aí, gente, quando eu penso que não, eu, em casa, fumando meu lindo do meu baseado, recebo mensagem do viadinho falando assim, mano, a Beatriz falou que tá brava com você, manda mensagem pra ela pra vocês duas se resolver. Falei assim, não, eu não vou mandar mensagem pra ela, até porque ela tá brava comigo por uma coisa que eu nem sei o que eu fiz. Então, se ela quiser, ela mesma me manda mensagem e a gente se resolve, né? E isso foi, acho que, numa sexta-feira de tarde, eu já tinha chegado em casa. E ele me mandou essa mensagem. Quando foi na terça-feira, porque na segunda eu faltei, na terça-feira eu fui pra escola e ela tinha faltado. Aí na quarta, quando ela faltou, ela foi na quarta, mas na terça ficaram, tipo assim, me olhando torto assim, e, tipo, sabe? Gente, sabe o que tinha acontecido? O Daniel e a Beatriz ficavam no off, os dois negaram isso pra mim e eles queriam que eu tivesse uma puta de uma bola de cristal, né? Pra adivinhar que os dois estavam ficando. E por que a Beatriz também tava estranha com a Luísa? Porque a Beatriz também sentia ciúmes do Daniel com a Luísa. E aí ela foi na quarta. Quando ela chegou lá na escola na quarta, ela sentou na minha frente, igual era sempre. E aí não olhou na minha cara e eu também não fiz questão de falar com ela. Sabe, tipo assim, ela simplesmente quis me excluir, eu também não falei com ela, também não fiz questão. E aí eu fiquei sozinha o resto do dia, só que eu também não fiz questão, tipo assim, não ligava também de ficar na escola sozinha. Até porque eu nasci sozinha, vou morrer sozinha, né? Não faço questão de amizade, não. Aí eu ainda tava trocando ideia com o Daniel. E ela sem falar nada pra mim. E eu sem falar com ela. Aí eu falei com o Daniel, eu falei, mano, mandei mensagem pra ele quando eu cheguei em casa, eu falei assim, o que tá acontecendo? Vai, desembucha aí, fala logo o que tá acontecendo, porque eu sei que você é amigo dela, então você vai me falar. Aí ele pegou e falou assim, mano, ela tá com ciúmes de mim. Eu falei assim, como assim? Ela tá com ciúmes de você? Ela falou, ela tá com ciúmes de mim. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu e ela já ficou. Ela queria namorar comigo, eu não queria namorar com ela, e ficou por isso mesmo, e a gente virou amigo. Quando ele me falou isso, eu fiquei confusa, mas tudo bem. E aí, cheguei lá na escola, de novo, né? De novo naquele inferno. Ai, gente, parte 2.